ficar em casa, o Detran de São Paulo disponibiliza mais de 60 serviços online. É o Detran inovando para você resolver tudo o que precisa. Acesse detran.sp.gov.br. Respeito à vida. Fique em casa. Guardiã. E agora eu quero falar com você pequeno e médio empresário. Presta bem atenção. Já pensou em fazer um plano de saúde? Nunca foi tão importante ter onde se cuidar. A ABC Health possui planos especializados para a sua empresa e não importa o seu tamanho. Podem ser 2 ou 3 funcionários. Nós atendemos a sua demanda. Mande um WhatsApp 11 97505 0202 ou ligue 11 4455 8335. ABC Health. Você e sua empresa estão em nossos planos. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Acesse A Guardiã da Notícia. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. E Veloz. Ultra velocidade em até 300 megas para o seu celular, tablet, diversos dispositivos. E Veloz. Nunca foi tão fácil acessar a internet banda larga. Essa é a super velocidade fibra ótica da Iveloz. E nossos combos possuem ainda acesso às redes sociais e ligação ilimitada. E Veloz. Corra com a nossa velocidade e assine já. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Guardiã da Notícia. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude. Boletim Publix. A cada 30 minutos. Boletim Publix. Você bem informado. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learn Institute. A Guardiã da Notícia. 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 A informação na palma da sua mão. Oferecimento. E Veloz. A sua conexão.
Sejam todos muito bem-vindos, uma ótima tarde, são 12:04, horário de Brasília. Você está ao vivo na rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Você que nos acompanha em áudio pela nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br, e você que nos acompanha em vídeo pelo Facebook da Guardiã da Notícia, lembrando que nós fomos hackeados, portanto, você pode colaborar, curtir a nossa página no Facebook, se inscrever em nosso canal no YouTube e também nos seguir em nosso Instagram, que é a Guardiã da Notícia. Hoje nós falaremos no quadro Guardiã da Justiça sobre alienação parental, e quem conversa conosco é a doutora Elizabeth Aloia, especializada em Direito de Família. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês nessa manhã, né? Na Rádio Guardiã da Notícia, a Guardiã da Justiça. Obrigada. Doutora, então eu já começo te perguntando, o que é alienação parental? Bom, a alienação parental são atos praticados por um genitor contra o outro, utilizando o filho como moeda de troca, né? Na verdade, é isso. É quando um genitor tenta, usando diferentes artifícios, ardis, formas ilegais, desqualificar o outro genitor perante a criança e fazer com que a criança rejeite o outro genitor. Ou ainda, quando o genitor ele dificulta o convívio parental, né? O convívio, por exemplo, do filho com o pai ou do filho com a mãe, mediante diversos artifícios. Por exemplo, não entregando a criança nas visitas, dificultando devolver a criança, por exemplo, quando vai passar fim de semana ou férias com ela, fazendo falsas acusações contra o outro genitor. Então, por exemplo, o pai fala: ai, filha, sua mãe tá louca, a sua mãe é muito feia, ela tem um namorado que não presta, vai incutindo na cabeça da criança coisas negativas sobre a mãe, sobre o pai. A alienação parental, ela depende muito da idade da criança, da condição da família, e ela pode ser praticada de diversas formas. Os tipos de alienação parental que existem de acordo com a idade. Por exemplo, uma criança de 3 a 6 anos, como é que funciona a alienação parental com uma criança tão pequena? Numa criança tão pequena, a alienação parental ela vai funcionar da seguinte forma. Por exemplo, o pai ele tem o direito de passar o fim de semana com a criança que mora com a mãe. Aí ele leva a criança, fica de entregar domingo às 18 horas. Chegam 19 horas, 20 horas, 21 horas, ele não entrega a criança. E aí, depois de muita insistência da mãe, ele diz que vai levar só na segunda-feira, depois da escola, deixa a mãe aflita. Ou compra a criança, né? Cada vez que vê a criança, fica dando presentinhos fora de hora, colocando coisas para a criança que tiram, por exemplo, a autoridade da mãe. Então, tem várias formas, quando um pai quer alienar o outro da convivência, né, do filho com o genitor. Doutora, quando a criança é um pouco maior, a partir dos 8 até a fase pré-adolescente, a 12 anos, como é que trata-se essa relação de alienação parental, uma vez que a criança já está um pouquinho maior, já está formando o seu caráter e começa a bagunçar a cabecinha da criança? Como é que é tratada essa questão? Então, essa questão no judiciário é tratada junto com a avaliação psicossocial. Sempre que a gente tem casos de alienação parental, ações de alienação parental levadas ao Poder Judiciário, o juiz ele nomeia psicólogo e assistente social de confiança do juízo e faz uma avaliação da criança e a criança acaba soltando. Quando a criança é um pouquinho mais velha, são vários os exemplos de alienação parental. Por exemplo, comprar a criança, falar assim, a sua mãe não pode dar para você passeio, sou eu que posso, quando um genitor tem poder aquisitivo maior que o outro.
né? Ou ser extremamente permissivo, falar assim, vem aqui em casa que aqui você pode fazer tudo, porque a sua mãe impõe limites, eu não imponho, né? Ou até fazer uma campanha de desqualificação do genitor, entendeu? Falando, seu pai não presta, seu pai não vale nada, seu pai maltrata a mamãe, ou ainda perante terceiros, né? Chega e faz falsa acusação, por exemplo, de assédio sexual, a mãe chega e acusa o pai de que está abusando sexualmente da filha ou do filho pequeno, né? E leva isso a juízo. Isso são todas formas de tentar impedir o contato parental, né? O contato do pai ou da mãe com o filho. O pai não entregar a criança no dia da visita e proibir o contato da mãe ou vice-versa da criança com o genitor. Isso é alienação parental? Isso é alienação parental. Por exemplo, a mãe dá um celular para a filha, né? E a filha começa a querer falar com a mãe, o pai não permite, o pai confisca o celular, né? Ou impõe, olha, você só pode falar com a sua filha num determinado horário, né? Tudo isso caracteriza alienação parental, ou seja, fica impondo coisas para dificultar o contato da mãe com o filho. Não devolve, impede contato telefônico, contato por WhatsApp, né? Por exemplo, bloqueia redes sociais. Tá? Então, são incontáveis os exemplos de alienação parental. Se você sofre algum tipo de atitude desse gênero pelo seu ex-cônjuge, seja homem, seja mulher, você tem que procurar um advogado e pedir o auxílio da lei, entrar com uma ação de alienação parental. Dependendo da gravidade do ato de alienação que o outro genitor está fazendo, ele pode ter suspensão de direito de visitas, aplicação de multa, pode até perder a guarda, dependendo do que for, né? Da seriedade, da gravidade do que for praticado. Como é que o judiciário entende, doutora, em situações de pais ou mães que, mesmo com acordos pré-estabelecidos, por algum motivo não deixam o pai ou a mãe ter contato com a criança? Como é que o judiciário entende isso? Como é que o pai ou a mãe deve prosseguir? Chama a viatura ou não? Contato advogado? Como é que o genitor deve prosseguir nessa situação? Então, olha, quando você vai entrar com uma ação, o ônus da prova é seu, né? Então, assim, você tem que começar a colecionar provas. Se você está sofrendo a prática de alienação parental por ex-marido, por exemplo, o que você tem que fazer? Printa a conversa de WhatsApp, grava áudios, né? Ele não entregou a criança, tinha que entregar a criança no fim das férias, não entregou, falou que só ia entregar uma semana depois. Faz um boletim de ocorrência, entendeu? Fala, olha, é dia do meu marido entregar minha filha, ele está mantendo a minha filha lá, não entrega a minha filha. Você tem que documentar minimamente, né? Para conseguir, porque às vezes é necessário até pedir uma busca e apreensão da criança. Às vezes o genitor fala, não vou devolver, e você tem que pedir uma busca e apreensão. Então, você tem que ter um mínimo de provas, porque o juiz, ele julga de acordo com o que está no processo. Não adianta você falar tudo lindo, maravilhoso, muito bonito, faz um discurso ali, um verdadeiro poema de Camões na sua petição, se não houver provas da alienação parental acostadas, né? Então, se você é mãe, está sofrendo alienação parental, né, do seu ex-marido, o que você tem que fazer? Cada vez que acontecer alguma coisa, documenta. Manda e-mail, WhatsApp, guarda tudo isso para poder entregar para o seu advogado e poder aí fundamentar as provas de uma ação de alienação parental. Lógico que ficar tudo isso ouvindo através da avaliação psicossocial, o pai, a mãe, a criança. O juiz, geralmente, são raros os juízes que pedem para conversar com a criança. Eu já tive casos que o juiz quis conversar com as crianças, né? Era uma juíza. Mas, geralmente, ele prefere que os profissionais hábeis conversem. Então, geralmente, como é que funciona? Dependendo da idade da criança, mas se for uma criança, vamos supor, de uns 7 anos, né? O juiz ouve primeiro, ouve a mãe, ouve o pai, aí ouve a mãe junto com a criança para ver a interação deles, o pai junto com a criança para ver a interação deles,
né? E ouve a criança em separado, aplicam testes psicológicos, sabe? Aqueles dos desenhos. E aí vão tirando todas as suas conclusões. Isso não abala a cabecinha da criança pelo fato dela ser muito pequenininha? Olha, Gabi, eu vou falar uma coisa para você, é triste. É triste porque eu não conheço um caso de alienação parental ou disputa de guarda e visitas, que também acontece muito, em que a criança depois não tenha que parar no psicólogo, sabe? Acaba sendo necessário, porque você imagina a cabecinha da criança, ela tem duas pessoas que ela ama incondicionalmente que estão brigando e usando ela como moeda de troca. A gente acha que a criança é bobinha, que ela não entende, mas assim, a criança, desde muito pequena, ela já consegue entender muita coisa, ela percebe, ela capta, né? E é lógico que isso acaba trazendo problemas para a criança, que acaba tendo de recorrer a algum tipo de terapia. Eu acho que 99% dos casos que eu conheço, a criança teve que fazer terapia um bom tempo, porque isso é prejudicial à criança. E, aliás, a lei de alienação parental, ela veio para proteger não a mãe que está sofrendo alienação, nem o pai. Todas essas normas que dizem respeito aos filhos, pela Constituição Federal, elas visam proteger o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, se o juiz tiver que decidir, ele vai perguntar para ele mesmo o que é melhor para essa criança. Ele nunca vai perguntar o que é melhor para essa mãe que está pedindo, para esse pai que está contestando. Vai perguntar o que é melhor para a criança, né? E dependendo do caso, se for uma família muito disfuncional, ele pode até colocar em família substituta. O que seria uma família substituta, doutora? Por exemplo, com os avós, parentes próximos. Se não tiver ninguém, eles colocam com famílias acolhedoras, sabe? Famílias que aceitam ficar com a criança até resolver a pendência. Se destituírem o pátrio poder de ambos os pais, eles colocam para adoção. Muito bem, doutora. Para a gente encerrar, em qual momento essa mãe ou esse pai, porque a gente não citou aqui, a gente falou muito sobre o papel da mãe, mas acontece o inverso das mães proibirem os pais de verem as crianças também. Sumiu o seu áudio, doutora. Acontece com muita frequência também com os pais, porque os pais geralmente são os que visitam. Então o cara chega para pegar a criança, a mãe saiu, foi para a praia. Né? Acontece muito isso, muito, justamente para não deixar o pai levar. A qual momento essa mãe ou esse pai deve tomar uma atitude para organizar tudo isso e essa criança não ser prejudicada no futuro? O mais rápido possível. Coisas quando mexem com o filho da gente, né? E eu estou falando aqui como mãe, eu sou mãe também, né? Eu não sou só advogada. Quando mexem com o filho da gente, a gente tem o dever. Não é nem o direito, é o dever de se mexer logo, de tutelar os interesses dele. É aquilo que eu falei. Enquanto a criança é pequena, quem tem o dever de buscar os direitos dela, ela tem direito a uma família saudável, a convivência familiar, a alimentos. E a criança não pode ser privada disso por inércia da mãe. Então, por exemplo, você tem um filho, aí você fala, eu não quero pensão daquele traste, minha pensão não é para você. A pensão é para o filho. E ele tem o direito de viver em uma condição social condizente a que tem o pai dele. Então, você não pode abrir mão desse direito, né, por diletantismo, por capricho, ou por mágoa, ou por orgulho, ou por qualquer outra coisa. Enquanto pais, nós temos o dever legal de fazer tudo o que for melhor, do melhor interesse para os nossos filhos. E aí, se omitir quanto a isso é muito sério, né? Então, assim, essas providências têm que ser tomadas imediatamente. Muito bem, muito obrigada, doutora Elizabeth Aloia, participou aqui conosco de mais um Guardiã da Justiça, explicando, tirando as dúvidas sobre o que é alienação parental. Para vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, o Nelson Miguel, que mandou boa tarde, Tiago Versosa, Vanderlei Souza, o Heracto, Paulo César Zampol mandou boa tarde, Luiz Fernando, Claudinei Preto também mandou boa tarde, uma série de pessoas acompanhando o nosso Guardiã da Justiça. Muito obrigada, doutora Elizabeth, volte sempre aqui conosco para tirar as nossas dúvidas no Guardiã da Justiça.
Muito obrigada, voltarei com prazer, sim. Agradeço o convite, espero que todos tenham uma boa tarde. Me coloco à disposição aí, inclusive nas redes sociais, né, para responder perguntas, tá bom? Um abraço a todos e uma boa tarde. Obrigada. Quais são suas redes sociais, antes da gente encerrar? O meu site é aloiaealmeida.com.br. Nós temos a página no Facebook, @aloiaealmeida, e também no Instagram, tá? Aloia e Almeida. Então, vocês podem nos seguir lá, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada, uma ótima tarde a você, doutora. Essa foi a doutora Elizabeth Aloia participando aqui conosco do Guardiã da Justiça, Alienação Parental, Direito de Família, todas as terças-feiras, ao meio-dia, ao vivo aqui na Rádio Guardiã da Notícia. Você que nos acompanha em vídeo pelo Facebook, migra, volta para o nosso site, para a nossa rádio, aguardiandanoticia.com.br. É muito fácil para você ouvir no seu carro, tá? Você pode conectar no Bluetooth do seu celular e você escuta a nossa programação musical. A cada 30 minutos tem o nosso boletim Publix com informações regionais. A gente continua, então, aqui pela nossa rádio no Facebook. A gente volta já já. Lembrando que logo mais, à 1h da tarde, nós teremos aqui o ex-prefeito de Mauá, Donizete Braga, e às 14 horas, o vereador Amauri de Ribeirão Pires. Você não pode perder. Oferecimento Veloz, a sua conexão. Anuncie na Guardiã da Notícia, online, impresso e rádio. Envie uma mensagem no WhatsApp 011 94542 8886, aguardiandanoticia.com.br, ou mande um e-mail, contato@aguardiandanoticia.com.br. A sua marca em exposição. Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão.